Vaidade é a admiração excessiva pela própria aparência ou as realizações. E muitas vezes se manifesta como desejo de ser admirado pelos outros. Pode ser considerado um excesso de orgulho ou presunção baseada em uma autoavaliação inflada e na busca por validação externa, o que pode levar à superficialidade e fragilidade. Em sua forma mais extrema, a vaidade é vista como obstáculo de autenticidade, ou seja, a pessoa não consegue ser autêntica, segundo ela está falando aqui, devido à vaidade. E ao crescimento pessoal, pois foca na aparência em vez do ser. As características da vaidade. Presunção excessiva é um dos pontos, uma opinião exagerada de si mesmo, que pode se basear em qualidades físicas, intelectuais ou até as conquistas. Desejo de admiração, um anseio por aprovação e reconhecimentos externos, buscando o que outros vejam e valorizem a sua imagem, a imagem da pessoa, e ela fica buscando esse tipo de coisa. Superficialidade, um foco na aparência e em posses, em detrimento de experiências e relações mais profundas. Quando fala em detrimento, significa que ela substitui as experiências mais profundas, as relações mais profundas, pela aparência ou pelas coisas que ela possui. Fragilidade. Apesar da aparência de autoconfiança, a vaidade pode esconder uma insegurança profunda, tornando a pessoa suscetível a elogios e críticas. Diferença entre vaidade e orgulho, que é uma das coisas similares entre essas situações. A vaidade, ela está relacionada à opinião dos outros. A pessoa vaidosa, ela se preocupa como ela é vista e admirada. Orgulho está mais ligado à opinião de que se tem de si mesmo. A pessoa orgulhosa tem uma auto-opinião elevada. E aí, nós paramos aqui a respeito da Gemini. Então ela faz um parâmetro, não é superficial, mas também não é tão profundo, mas ela se prende muito à questão estética, que é o que as pessoas mais conhecem a respeito da vaidade. E ela fala com tópicos a respeito da superficialidade, a respeito da fragilidade, do desejo de admiração e das pessoas que são vaidosamente presunçosas. Então nós temos aqui, de maneira técnica, o resumo do que é vaidade para as pessoas. Agora vamos para o que é vaidade para, na maioria dos casos, a Igreja de Cristo. Certo? Então, primeiro ponto que a gente falou, o geral. O segundo ponto agora, dentro da casa de Deus. Esse baseia o conceito da vaidade estética, uma pergunta que eu mesmo elaborei. 1 Timóteo, se vocês quiserem abrir, vocês podem, mas não precisa não. Eu vou ler só esse versículo. 1 Timóteo 2,9 diz o seguinte: eu quero que as mulheres se vistam de maneira decente, com simplicidade e bom senso. Elas não devem se enfeitar com penteados exagerados, com ouro, com pérolas, nem com vestidos caros. Porém, deveriam se enfeitar com boas ações, como é próprio às mulheres que são reverentes a Deus. Então temos aqui um texto que é um dos principais textos usados como base para defender a vaidade estética. A carta a Timóteo não significa que é o apóstolo Timóteo falando, mas é uma carta direcionada de Paulo para Timóteo. Então quem está falando aqui é quem? Paulo. Certo? Para vocês ficarem bem entendidos na situação aqui a respeito do assunto. Como cristão, nosso comportamento ele define o tom de como os outros veem e dão valor à nossa fé. Sendo modesto em nossa aparência, é tão grande testemunha para aqueles que nos rodeiam como as nossas ações e as nossas palavras. Um problema que muitos não cristãos, ou seja, os ímpios, têm com os crentes é que eles os veem como hipócritas, especialmente se estão pregando a pureza e modéstia para os outros enquanto estão vestindo roupas reveladoras e inadequadas. Pode ser modestos, permitidos, que pessoas testemunhem a nossa fé interna e não enfoquem na nossa aparência externa. Isso é aplicável tanto para os homens quanto para as mulheres.
O discernimento é sempre necessário quando compramos as roupas. Uma maneira de discernir um traje o certo é quando nós perguntamos por que estamos comprando. É algo que gostamos ou é para chamar a atenção para nós mesmos? Não são as coisas exteriores, como penteados exagerados, braceletes de ouro ou roupas finas que devem ser usadas por vocês para que se tornem bonitas. Pelo contrário, a beleza de vocês deve vir de dentro e deve consistir em um espírito manso e tranquilo. Esta beleza nunca se perde e tem grande valor diante de Deus. Então temos aqui, agora, de maneira resumida, um parecer de dentro da igreja agora, a respeito da vaidade. Nós podemos citar vários exemplos aqui, mas vamos nos conter em um ou dois. As pessoas usam como apontamento de vaidade as pessoas que se embelezam demais, que se vestem de um modo a qual fica exagerado de alguma forma. E todas essas coisas que as pessoas apontam como vaidade, elas foram ensinadas muitos e muitos anos e décadas, desde que eu particularmente me conheço como cristão. É uma das coisas que vem se falando. E há ministérios diferentes em seus segmentos, cada um mais com uma rigidez diferente, cada um com um tipo de doutrina diferente, que eles seguem orientações vindo da cúpula principal, daqueles que estão mais acima nos cargos de liderança. Eles colocam doutrinas em cima desses textos que nós acabamos de ler, baseando-se numa interpretação rasa e, às vezes, para o devido controle, talvez, das pessoas a qual fazem parte daquele ministério. Umas proíbem calça jeans, enquanto outras proíbem o uso de determinado tamanho de vestido. Outras vão dizer que podem colocar uma cor de batom na boca, outros vão dizer que não pode colocar nenhum batom na boca. Outros vão dizer que furar a orelha e colocar um brinco é algo pecaminoso, enquanto outros vão dizer que isso não é problema nenhum. Da melhor maneira possível, isso significa que eu estou fazendo isso com vocês aqui agora, trazendo um estudo a respeito de vaidade, falando com vocês um pouco de maneira mais profunda sobre isso agora, mas eu não falo isso e eu não expresso isso com pessoas que estão em outros ministérios e que eles já têm uma mente focada na doutrina da igreja deles. Por que eu não faço isso? Porque se eu fizer, eu vou cair num versículo, eu não lembro se é em Provérbios, mas fala bem assim, sobre as vãs discussões. Sabe quando a gente fica... Não, foi Paulo que falou, então está no Novo Testamento. Uma das cartas de Paulo. Evitar as vãs discussões. Tem certos tipos de debate que é necessário entre duas pessoas para você expor o erro da pessoa, que está muito claro e ela simplesmente está cega com aquilo. Já tem debates que a pessoa só está com um segmento que não necessariamente vai impedir ela de entrar no reino de Deus. Esses tipos de debate eu acho que é o que Paulo está dizendo, que são vãs discussões. A pessoa, ela gosta de guardar determinado dia. Ela vai para o reino de Deus tanto quanto eu vou. Deixa ela guardar o dia dela. A pessoa não gosta de comer determinada comida ou de beber determinada coisa. E se eu gosto, deixa ela beber e deixa eu beber. Não vá para esses tipos de vãs discussões, porque você simplesmente pode esmorecer a fé da pessoa. Ela já estava firme, isso não abalaria a fé dela em momento nenhum, até que você começou a cutucar coisas que é irrelevante. O que a gente deve sempre trazer para o debate com alguém que nos dê espaço e que queira, de maneira respeitosa, conversar a respeito do assunto, é sobre alicerces da fé. A pessoa está indo para um segmento que, de fato, ela está indo muito diferente daquilo que a Bíblia quer dizer. Acreditar em reencarnação, coisas desse tipo que a Bíblia ela não dá parecer para isso. Aí você vai lá, se você tiver entendimento para falar do assunto, você vai lá e fala. Mas se não tiver, também é melhor calar a boca. Então, assim, eu não vou de maneira nenhuma, e não oriento vocês a fazerem também, ir para uma pessoa que é de determinado ministério e tentar fazer com que ela entenda que vaidade não é o que ela acha que é vaidade.
deixa ele achar que vaidade é o que ele acha. Não tem problema nenhum, porque ele está religioso, mas ele não está pecaminoso. Consegue entender? Ele está religioso. Ele é o que aponta, talvez, ele peca por apontar, mas o comportamento dele é com ele, o comportamento dela é com ela e Deus deixa lá. Mas nós, aqui, recebendo a devida orientação, nós vamos estar com a mente mais esclarecida em vários tipos de assuntos, como de fato, constantemente nós estamos esclarecendo. E a respeito de doutrinas, eu não sei como é exatamente a doutrina da Schandover em relação a isso. Mas, por não saber, eu vou estar falando aqui aquilo que eu vejo que está na Bíblia. Então, se se encaixa com a doutrina da igreja, amém. Se não se encaixa, amém também. Não tem problema nenhum. Mas vamos dar seguimento. Então, vocês entendem que as denominações têm pensamentos diferentes e se baseiam nesses versículos para criarem suas doutrinas. Até aí vocês estão entendendo? Então, quando a pessoa fala de vaidade, quando alguém fala do assunto vaidade, eles sempre vão usar esses dois versículos como base principal. Timóteo e a carta do apóstolo Pedro. E aí vem o segmento, né? Eu comecei a falar a respeito das doutrinas porque eu vi uma irmã passando, indo e vindo, a irmã, ela tem bigode, ela tem barba, ela tem várias coisas e ela passou a vida toda dela assim. Então, ela vai entrar no reino dos céus? Vai. Mas ela viveu uma vida religiosa e presa desnecessariamente. E é isso que nós temos que evitar nas nossas vidas. Não é flertar com o pecado, mas o que eu estou dizendo para a gente não ficar aprisionados, porque o jugo de Cristo ele é leve, o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Então nós temos que entender que Jesus ele não veio para nos aprisionar, pelo contrário, ele veio para nos libertar. Então éramos presos lá no mundo, estamos em Cristo livres agora de fato, livre do nosso eu e livre da religião. Amém? O versículo diz o seguinte: não deviam inferir penteados exagerados com ouro, tá? Então, esse versículo, vou ler logo de Pedro para a gente fazer já um combo aqui. Não são as coisas exteriores como penteados exagerados, bracelete de ouro, roupa fina, usados por vocês, e para que se tornem bonitas. Pelo contrário, a beleza de vocês deve vir de dentro e deve consistir no espírito manso e tranquilo. A beleza nunca se perde e tem grande valor diante de Deus. Os dois resumos do versículo são os seguintes: não é que a mulher não deva se enfeitar, para vocês entenderem, mas o jeito com que ela se enfeita reflete quem ela é, o que ela pensa de si própria e o que ela acha que os outros pensam dela ou o que ela quer que os outros pensem dela. Então, de maneira bem simples, agora não estamos falando de vaidade. Para resumir, vaidade ela não tem nada a ver com ornamentação física, com corpo, com batom, com roupa, com nada disso. Só para já entregar o ouro para vocês. Tudo aquilo que aprendemos sobre vaidade não é a respeito da estética. O que a Bíblia fala de vaidade não tem nada a ver com sua roupa, com batom, com essas coisas que as pessoas acham que é. Por isso que eu fiz questão de separar quase 20 minutos, quase meia hora aqui para falar para vocês tudo aquilo que já se fala desde sempre, para que vocês sintam a contextualização da situação da igreja com relação à vaidade. Então, vaidade não é estética, mas há outros pecados embutidos quando a pessoa se comporta desse jeito que eu vou falar aqui agora, se baseando nesses versículos. Quando a pessoa coloca, vou falar pessoa porque pode ser homem, pode ser mulher. Quando a pessoa coloca uma roupa, e a roupa dela não é para que ela se sinta bem, mas é para que ela se sinta que os outros estão vendo ela bem, essa pessoa está cometendo um pecado que se assemelha ao que nós chamamos de vaidade. E tem outros significados. Então, não é a roupa
se ela é apertada, se ela é folgada, se ela é calça, se ela é saia. Não. Observe que vem da intenção interna da pessoa, do coração. E aí é que começa os problemas das interpretações dos textos. Aí a pessoa coloca um batom, aí a gente pensa, a própria pessoa pensa, eu estou colocando esse batom, não é para me sentir, agora é mulher, né? Claro, né? Pelo amor de Deus. Não é para me sentir bonita. Eu quero colocar esse batom porque eu tenho que estar mais bonita do que fulano da igreja. Isso já é um pensamento pecaminoso. Aí já vem outros pecados e a gente vai tratar deles depois. A gente vai falar deles. Aí a pessoa faz um penteado de cabelo, não porque ela quer se olhar no espelho e se sentir bem, mas ela faz aquele penteado no cabelo porque ela não pode estar abaixo do nível das pessoas do trabalho, ela não pode estar abaixo do nível das pessoas da igreja, ela não pode estar abaixo do nível de ninguém. E aí ela começa a sair daquilo que o próprio versículo diz, a modéstia e a simplicidade. Então as pessoas hoje em dia, elas não caem no pecado de vaidade, de fato. Elas caem no pecado da falta de modéstia e da falta de simplicidade. Estão entendendo até aí? Não são as coisas exteriores, como os penteados exagerados, lá em Pedro. Braceletes de ouro ou roupas finas que devem ser usadas por vocês para que sejam bonitas. Pedro está dizendo para não usar essas coisas? Não, ele não está dizendo para não usar essas coisas. Ele está dizendo que não seja essas coisas, e aí vem o finalzinho do versículo, que não seja essas coisas. Bracelete de ouro, roupa fina, ou os penteados dados por vocês, não seja essas coisas que vocês queiram que façam vocês bonitos. A beleza de vocês é diferente. O contrário dessas coisas deve vir de dentro de vocês. Observe o que Pedro está falando, para a gente entender. E deve consistir um espírito manso e tranquilo. Aí a gente vai entender daqui a pouco o que é isso. Essa beleza, espírito manso, consistente em um espírito manso e tranquilo, essa beleza não se perde nunca e tem grande valor diante de Deus, que é o principal, e deve ver você com esse comportamento. Ah, Anderson, então, como é que eu faço para me comportar da maneira mais correta diante de Deus? Só para a gente passar para o próximo ponto. Quando nós nos arrumamos, o nosso coração não tem que estar em competitividade com ninguém, nem consigo mesmo, porque aí você se enquadra no orgulho e é um pecado também. Quando você está se arrumando, você fala bem assim, ó, o pastor já falou isso algumas vezes aqui, é a frase, uma das melhores frases que se encaixa no estudo de hoje. Você tem que se arrumar da melhor forma possível para o seu Deus. A melhor forma que você puder se comportar é para o seu Deus. A melhor forma que você puder pentear o seu cabelo é para o seu Deus. E o melhor calçado, quando a gente fala o melhor calçado, tem gente que fala, hoje eu vou para a igreja com minha percata mais cara. Aí amanhã você vai vir com ela de novo porque ela continua assinando mais cara, né? Então não é desse jeito que eu estou falando. O melhor que você tem é o seguinte, nos cultos, não venha com aquela sandáliazinha ralé que você calça em casa. Também quando você fica no excesso de querer se humilhar, você está querendo ser melhor na simplicidade do que os outros. Isso também se encaixa. Se eu não me engano, tem é tipo uma espécie de exaltação inversa, sabe? Quando a pessoa quer ser mais humilde do que os outros, ela está competindo em ser mais humilde. Então a pessoa vai pegar, tem gente que assim, ela vem com a roupa mais rasgadinha, para se dizer simples, ela vem com a sandália mais simplesinha e tendo melhores. Estou falando de gente que tem melhores, mas escolhe as mais simples. Então, os dois extremos que temos que ter cuidado. Por isso que a Bíblia fala muito a respeito de equilíbrio da nossa parte, de modéstia. Modéstia é ser moderado, é estar sempre sem extremos, nem menos, nem mais. É no equilíbrio das coisas. Então, tem gente que gosta de se exaltar se humilhando demais. Tem gente que faz isso. E tem gente que gosta de se exaltar sendo o maioral demais, querendo ser o maioral demais. Então, quando você for se arrumar, sempre
vista o seu melhor dentro de uma classificação. Não vá pegar uma oferta de Caim, ou seja, vale pelas suas roupas, pela sua vestimenta, não pegue esse tipo de coisa. E sempre tenha o máximo como limite. Eu tenho a melhor roupa, eu tenho um bom terno. Aleatoriamente você vai vir num culto com o seu melhor terno. Não precisa ser festividade, nem nada disso. No outro dia que um culto é mais simples, ou que o culto é de festividade, você também vai vir com uma roupa boa. Mas sempre tem uma classificação de roupa. Vocês estão conseguindo entender? Digamos assim, vou botar em termos de preço de sandália, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Tem gente que tem Havaianas, a Havaiana custa em torno de 40, 50 reais, né? Essa faixa de preço da Havaianas, pronto. Tem sandália Ipanema. Todo mundo tendo condições de comprar sandálias bem mais caras que essa. Deus está abençoando, todo mundo está bem. E aí aquela Ipanema já está tão surrada, já tem até uma brocazinha bem aqui nessa parte da... né? Já viu que a Ipanema tem essa mania, ela é macia, ela é maravilhosa no começo, mas depois começa a exagerar. Aí a pessoa tem a Havaiana, que é uma sandália comum, que todo mundo tem, e a pessoa tem a Ipanema. Ah, mas hoje é um curso de terça-feira, eu vou comer Ipanema aqui mesmo. Isso que eu estou falando. Você oferece o melhor para Deus? Você se torna uma oferta antes de você entregar a oferta para Deus com essas escolhas. Quando você pega a sua sandália, não é a pior. E mesmo que você tenha uma percata, às vezes não combina com a roupa que você também escolheu para vir. Mas você teria que vir com a Havaiana e não com a Ipanema. Porque Deus de lá de cima está contemplando o seu coração e quanto você está fazendo pouco caso de vir adorá-lo com sua roupa. Você é templo do Espírito Santo e seu templo tem que estar dentro da modéstia e simplicidade. Simplicidade não é mendigagem. Vocês estão conseguindo entender? Há um limite para baixo e também há um limite para cima, onde você começa a competir com as pessoas. Isso também é um problema. Então, levando em consideração isso, nós conseguimos entender que quando vamos nos arrumar, o nosso melhor está dentro de um padrão. E não pode ser abaixo disso e também não pode ser acima disso. Porque acima você está competindo com os outros, querendo ser melhor que os outros, e abaixo você está competindo em tentar ser o mais miserável e humilde possível. Então, temos que entender que nosso Deus, ele não é um Deus que desconhece as coisas, ele conhece o fundo e o íntimo do nosso coração. Então, pronto, agora que eu falei essas coisas, eu vou agora, de fato, começar o estudo a respeito de vaidade. Lembra que eu falei para vocês que roupa, batom, essas coisas, não é isso que é vaidade? Lembra que eu falei no instante? Pois é. Vaidade, o significado real, dentro daquilo que a Bíblia fala com a palavra vaidade, ela tem diversos significados, porque a tradução para vaidade foi usada repetidas vezes para palavras diferentes no original. Então, o que é que a Bíblia fala a respeito de vaidade no original? O que é que se encaixaria mais com que aquelas palavras quiseram dizer? Fútil, uma das coisas, inútil, sem utilidade nenhuma, vazio ou ilusório. Observe que todas essas coisas elas podem se encaixar na questão de vestimentas, na questão de comportamento estético, elas podem se encaixar, mas o que a gente achava que era vaidade, que era o excesso dessas coisas, na verdade não é nada disso do que de fato a palavra vaidade quer dizer. Então a pessoa, ela está exorbitantemente bonita, ela pode estar se encaixando num pecado da soberba, mas não da inutilidade, pode estar no ilusório também, ou coisas desse tipo. Então, cada versículo bíblico que usa a palavra vaidade, ela vai ter um sentido de vaidade. Para a nossa tradução, a gente sempre acha que a vaidade da futilidade ou da beleza estética, mas às vezes é simplesmente algo ilusório, às vezes é simplesmente algo vazio. Já poderia ser essas palavras na tradução, mas está sempre como vaidade, e aí a gente acha que a vaidade é para tudo o mesmo sentido, digamos assim, para tudo o mesmo significado, aquele vaidade da estética, e não é bem assim. Então vamos lá. O significado da vaidade na Bíblia geralmente transmite exatamente a ideia da inutilidade e de tolice. Pessoas tolas, pessoas burras, bobas, que são fúteis, vazias no seu modo de falar e agir.
Há várias referências bíblicas a respeito de vaidade. Inclusive, o conceito de vaidade, ele permeia sobre o tema principal do livro de Eclesiastes, da qual Salomão, ele fala a famosa frase quase filosófica no dia de hoje, né? Vaidade. Tudo não passa de vaidade. Então, muita gente, lá, Eclesiastes 1 e 2 e 12 e 8. Muita gente pensa que a vaidade, ela significa simplesmente uma preocupação estética visual. Para muitos a vaidade é, que eu acabei de falar, corte de cabelo, roupa nova, etc. Era comum antigamente, dentro de certos círculos cristãos, algumas pessoas se privarem de cuidados pessoais básicos por medo de incorrer o pecado da vaidade. Então as pessoas antigamente ficavam mais chulas no seu modo de vestir e se comportar pelo medo de pecar pela vaidade. Só que o conceito de vaidade elas não entendiam e acabavam deixando de estarem as esposas bonitas para seus maridos e os maridos às vezes bonitos para suas esposas. Observe a diferença, você está bonito para as pessoas e você está bonito para sua esposa ou para o seu esposo. É uma situação totalmente diferente. A mesma roupa, o mesmo batom, o mesmo penteado de cabelo, quando é direcionado para um público diferente do que deveria ser, ele se torna um pecado. Percebe? Então, antigamente a vaidade era tipo, pode ser para o seu marido, pode ser para qualquer pessoa, tudo se tornava vaidade. Mas a palavra vaidade na Bíblia, ela traduz diferentes termos originais, diferentes dos termos originais, que torna a sua aplicação muito ampla. No entanto, ao analisar as passagens bíblicas que falam de vaidade, é fácil perceber que seu significado é bem profundo, muito mais profundo do que uma simples preocupação com a aparência externa. De forma geral, vaidade na Bíblia denota o comportamento tolo do homem tentar encontrar satisfação a parte de Deus. Como assim? Você encontra satisfação fora de Deus. Estão conseguindo entender até aí? Então, o resumo, basicamente, a vaidade é quando você tenta achar satisfação aonde Deus não está incluso nisso. E aí vai vir muitos exemplos que a gente poderia dar. Dinheiro, fama, um carro, uma casa bonita, às vezes reconhecimento de alguma coisa, tudo isso vai virar o que nós chamamos de vaidade, certo? Aí vamos continuar aqui. No entanto, analisando as passagens bíblicas que falam de vaidade, é fácil perceber que o significado é muito mais profundo. Quem já leu já começa a perceber isso. De uma forma simples e preocupação com a aparência externa. De forma geral, a vaidade na Bíblia ela é um comportamento tolo, encontrar satisfação à parte de Deus, e por isso seu significado frequentemente aparece relacionado a comportamentos pecaminosos como soberba, orgulho e idolatria. Uma das três coisas principais que usa a tradução vaidade, mas ele está nesses termos aqui, soberba, orgulho e a idolatria. Lá no Antigo Testamento há pelo menos 4 palavras hebraicas usadas para falar a respeito disso. Pode ser traduzidas como vaidade. A principal delas é Hebel, Hebel. Essa palavra significa sopro, suspiro ou neblina e transmite o sentido da fragilidade humana e a futilidade de seus desejos do ponto de vista terreno. Observe, lá está escrito sobre vaidade. Isso, boa parte dessas coisas está em Eclesiastes. Eclesiastes 1 e 2, Eclesiastes 1, 14, capítulo 2, verso 1, 11, 15, 17, e várias vezes vai repetir a palavra vaidade. E lá o sentido de vaidade está dizendo o seguinte: sopro, o sentido quer dizer, você vai ler no contexto, e aí vai falar vaidade, se você tirasse vaidade e colocasse sopro, faria bem mais sentido. E aí, de fato, faria sentido porque é assim no original, tá certo? Uma das coisas que a gente tem que sempre entender é que a nossa Bíblia, ela sofreu traduções e vem sofrendo traduções constantes. E quanto mais as pessoas estudam o grego e o hebraico, e elas conseguem entender o que é que esse grego e hebraico significam, melhor a gente compreende o que os textos querem dizer de maneira mais direta, nesses pequenos pontos, como a gente está falando aqui a respeito de vaidade. Um exemplo rápido, só abrindo um parênteses. Lembra quando a Bíblia fala, eu já falei isso, vou repetir. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, disser montes, transporte daqui para o mar,
crendo no seu coração, sem duvidar, assim será feito. Não tem essa parte que Jesus fala? Pois é, no original, ele só tem uma pequena modificação em comparação com as pessoas que traduziram para o português, que é o seguinte: não é se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, é se tiveres fé como um grão de mostarda. Ah, mas e qual é a diferença que isso causa de um para o outro? Muita diferença. Do tamanho de um grão de mostarda significa que a Bíblia estaria te incentivando a ter uma fé pequenininha para fazer uma coisa enorme. Mas, quando fala como um grão de mostarda, dentre as sementes de hortaliça, a mostarda é a que mais fica grande. Então, ter uma fé como um grão de mostarda significa que ela é uma fé que, dentre as outras, ela vai se destacar. Ela vai ficar pequena por um tempo, mas depois ela vai crescer e vai ficar gigante. Se você tiver uma fé como essa, e você disser monte de transportes daqui para o mar, assim será feito. Então é diferente de você manter uma fé pequena, como era antes, o texto interpretado antes, e você ter uma fé em ascensão, uma fé que cresce, você exercita ela. Então, como um grão de mostarda deve ser a sua fé. Uma pequena diferença na tradução para o português. Afeta muito a vida da gente no decorrer da nossa vida cristã? Não, mas sempre é melhor a gente aprender como é o jeito certo. Certo? Agora voltando aqui. Então, levando em consideração que é sopro, suspiro e neblina, e fazendo a aparência da fragilidade humana e seu desejo do ponto de vista terreno, essa é a palavra usada lá no livro de Eclesiastes, quando o autor bíblico diz que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Essa mesma palavra é usada em outras passagens bíblicas do Antigo Testamento, e geralmente é traduzida como vaidade, ou simplesmente sopro e fútil. Mas em alguns versículos o hebraico hebel é aplicado em conexão com a idolatria. Nesse sentido, o significado enfatiza a inutilidade, a tolice e a falsidade dos deuses pagãos e do comportamento daqueles que os seguem. Por isso, o profeta Zacarias diz: os ídolos têm falado vaidade. Lá em Zacarias 10, verso 2. O livro de Deuteronômio, observe, eu já falei de Eclesiastes, Zacarias, agora vamos para Deuteronômio. E todos eles usam a palavra vaidade, certo? Para a gente entender que é amplo e que todas as vezes que usa não tem a ver com a estética, certo? O livro de Deuteronômio, por exemplo, lemos: há zelos que provocam com aquilo que não é Deus, com suas vaidades me provocam a ira. Deuteronômio 32, verso 21. Nesse versículo a frase, com suas vaidades me provocam a ira, significa com seus ídolos inúteis me provocam a ira. Com ídolos inúteis se encaixaria bem melhor do que com suas vaidades. Mas na hora de traduzir, a palavra vaidade, daquele que está descrevendo, também refere-se a algo que nós entenderíamos o que o texto quer dizer, certo? O livro, quando a gente sabe o que a palavra vaidade quer dizer, nesse jeito que a gente está estudando aqui. No livro de 2 Reis, essa palavra também é empregada nesse mesmo sentido. No texto, os filhos de Israel são repreendidos porque seguiram a vaidade e tornaram-se vãos. Em outras palavras, eles seguiram os ídolos inúteis, que é o que de fato está escrito no original. Então não é mais igual aos outros textos que a gente falou, que nos outros textos estava dizendo lá sopro ou algo do tipo. Não, já não é mais sopros, agora é ídolos inúteis, que foi resumido a palavra vaidade. Seguindo as suas vaidades, e aí vem o segmento. Outras palavras hebraicas no Antigo Testamento que podem ser traduzidas como vaidade são shal, S-H-A-W, que indica algo sem fundamento, uma coisa vã, vazia. E por isso muitas vezes é traduzida pelas palavras falso ou falsidade. Aí vem outros textos que falam a respeito de vaidade no Velho Testamento, Êxodo, Salmo e por aí vai. A segunda palavra aqui também é no grego, que está escrito diferente do que a gente conhece, é tohu, T-O-H-U, que significa, literalmente, essa palavra significa
vazio, mas na nossa tradução está escrito vaidade. Então, observe que já está diferente de deuses, seus deuses, para vazio. É uma coisa totalmente diferente, mas a mesma palavra traduzida, a mesma palavra para coisas totalmente diferentes. E por isso, muitas vezes, é traduzida pelas palavras falso ou falsidade, certo? Êxodo 23, 1, Salmos 12, 2, 119, 37 e por aí vai. O tol, que significa literalmente vazio, indica caos na vida humana e sua pecaminosidade. Isaías 41, 17, 23, 44, 9, 59, 4 é onde está escrito essas referências. E 3 e último, né? Rik, R-I-Q, mudo, né? Que significa algo ilusório e vão. Está escrito isso lá em Salmo 4, 2, Abacuque 2, 13. E agora nós, depois de falarmos do Velho Testamento, vamos para o Novo, para depois a gente dar seguimento às dúvidas e perguntas a respeito do tema. A palavra vaidade, propriamente dita, não é comum, muito comum no Novo Testamento, mas geralmente quando ela é aplicada, indica a realidade de algo fútil, sem propósito e pecaminoso. No livro de Atos Apóstolos, por exemplo, Atos Apóstolos, Paulo e Barnabé chamam os ídolos cultuados pelos habitantes de Listra de vaidade ou coisas vãs. E aí a gente já vê uma palavra vaidade falando novamente a respeito de ídolos, de culto a alguma coisa, certo? Na carta aos Romanos, Paulo fala da vaidade da criação sobre a maldição divina por causa da queda do homem. Romanos 8, 20. Nesse caso ele usa a palavra grega mataiotes, que transmite o sentido de futilidade. Sempre a palavra vaidade, ela vai dar sempre essa conotação de algo fútil, vazio também. O apóstolo ainda usa a mesma palavra na carta aos Efésios para falar da vida sem propósito dos ímpios. Vaidade, ela é remetida a uma vida sem propósito. Já o apóstolo Pedro classifica como vaidade as palavras tolas e arrogantes dos falsos mestres, lá em 2 Pedro 2,18. O apóstolo diz que essas pessoas, com seus recursos vaidosos, procuram provocar as consciências da carne e seduzir os outros ao erro, no sentido semelhante ao significado de vaidade explorado no livro de Eclesiastes. Tiago fala da transitoriedade da vida, comparando-a com a neblina que logo se dissipa. Então, nós temos aqui um resumo bem amplo, né, do que é vaidade. Basicamente, nós vemos que toda a Bíblia, quando fala a palavra vaidade, ela não pode a gente pensar que ela significa uma coisa só. Então, a vaidade, ela vai ser futilidade, ela vai ser vazio, uma vida que passa num sopro, pode se resumir a palavra vaidade. Tudo que a gente lê que tem a palavra vaidade, a gente vai entender o que aquela palavra vaidade significa conforme o contexto. A gente vai ler o antes, vai ler o depois e a gente vai entender o que o texto quis dizer com aquilo. Então pode ser adoração a Deus, pode ser uma pessoa vazia, uma pessoa fútil, uma pessoa que está adorando algo que não é Deus, uma pessoa que está vivendo uma vida onde Deus não está incluso, essa pessoa está sendo vaidosa. Então vocês percebem que quando a gente fala de vaidade agora, que a gente tem essas informações, e quando a gente falava de vaidade antes, a perspectiva agora muda. Quando a gente fala de vaidade, já não é mais batom, já não é mais roupa, já não é mais cabelo, já não é mais sandália. Quando a gente fala de vaidade, já tem outras conotações. E a referência sobre essas coisas, batom, cabelo, essas coisas, a Bíblia não tem essas referências associando a vaidade. Não tem. Então, como eu falei antes, quando a gente fala de vaidade, a gente tem que lembrar sempre disso. É futilidade, uma pessoa vã, uma pessoa que está vivendo uma vida à parte de Deus, uma pessoa que é vazia. Essa pessoa é uma pessoa vaidosa. Não direcione a palavra vaidade para alguém achando que você está dizendo que ela está bonita ou que ela está se arrumando demais, ou que ela está exagerando na sua maquiagem. Quando a pessoa está fazendo isso, agora vem um parecer do meu entendimento, para que vocês também possam expressar o seu. Eu vou falar logo o meu, para que eu não tenha preocupação com o tempo, né?
depois. Quando a pessoa ela se maqueia demais, vocês podem discordar de mim tranquilamente. Quando a pessoa ela se arruma de maneira exagerada nos seus vestimentos, quando ela faz todas essas coisas, ela está procurando preencher algo ou esconder algo. Essas duas coisas podem estar acontecendo e pode ter mais coisas que eu não estou lembrando agora. Uma pessoa que pode ver todas as mulheres, elas se maquiam, elas se embelezam, e se ela exagerar, geralmente é para esconder alguma coisa. Geralmente é. Eu posso exagerar, eu posso generalizar? Não posso. Mas eu posso bater categoricamente, pelo menos 95% das mulheres que se maquiam de maneira exagerada, ela está tentando se esconder atrás da maquiagem. Ela não se acha bonita o suficiente. Ela está com uma mancha ou algo que incomoda ela e ela não consegue viver com aquilo. E ela não quer que os outros vejam. Então, a pessoa, ela não se ama de fato. Ela ama ela com maquiagem. Aquele homem não se ama, ele se ama quando ele está, sei lá, com determinado corte de cabelo, com determinada roupa. Não. Você tem que olhar para o espelho e ver Deus em você do jeito que você é. A imagem e semelhança, Ele te criou e Ele me criou. E é assim que você deve se amar. A maquiagem, os usador nessas coisas tem que estar dentro da classificação modéstia e simplicidade. O que passa disso já começa a ser pecado. E nós precisamos colocar isso como base. As pessoas ficam exagerando o tempo todo e começam a perder a sua personalidade. Passam a criar uma outra pessoa para as pessoas verem e dentro de casa é ela de verdade. Ou seja, não deixa com que ninguém na rua veja quem você é de fato. Tudo isso porque não se ama. Isso cria depressão, isso cria problemas mentais, isso cria problemas sociais, isso gera uma série de problemas que muitas vezes a igreja está tratando como se fosse um problema diferente. Como se fosse um problema que não precisasse ter tanta atenção assim. Quantas e quantos homens e mulheres estão sofrendo psicologicamente por se esconderem atrás de roupa ou de maquiagem. Aí a gente fala, eu falei agora de maquiagem, agora vamos falar de roupa. Aqui falta 6 minutos para eu começar a dar espaço, 5 minutos para eu dar espaço para vocês. Quando a gente fala de roupa, as roupas elas também escondem a pessoa. Tem gente que só se acha bonito ou só se acha bonita com um determinado tipo de roupa. E às vezes, essa roupa, ela não está te deixando bonito ou te deixando bonito. Ela está te deixando atraente, diferente. Vocês conseguem entender que uma pessoa bonita, ela entra na modéstia e na simplicidade tranquilamente. Vai ser bonito e vai ser modéstia. Ela acompanha, anda lado a lado as duas coisas. Ela é bonita e é simples, ela é bonita e é modéstia, tudo certinho. Mas e quando a pessoa é atraente? O que é atraente? Quer dizer que a pessoa está se vestindo de um jeito a qual outros homens, no caso da mulher, irá olhar de uma maneira a qual tem que ficar até vigiando, tá? Desviando os olhares. Desenhando o corpo, se vestindo de um jeito totalmente indecente diante daquilo que Deus fala na palavra dele, o que é para se vestir. Tudo isso as pessoas classificam como vaidade, mas isso aqui já está outros problemas bem mais graves. Ela está fútil, ele está fútil, tá. Quantos homens nas igrejas estão todos apertadinhos, fazem academia, já gostam de botar uma roupa apertada para poder se mostrar para as meninas. Gostam de fazer todo um enfeite físico porque eles não querem estar bonitos. Eles não querem estar elegantes, eles querem estar atraentes. Eles querem estar chamativos para as mulheres. E isso é uma das coisas que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro estavam falando a respeito de que não era para a gente agir desse jeito. Não tinha vaidade nesses textos. Mas é uma coisa que nós precisamos prestar atenção. É uma coisa que nós precisamos fazer. Então não chame, agora uma atenção para vocês, e aí eu vou abrir espaço para vocês falarem. Não chame de bonito ou de bonita uma mulher que está atraente. Não chame de você está maravilhosa, eu gostei da sua roupa, uma mulher que está atraente ou um homem que está atraente. Quando você vê uma pessoa bonita, você consegue ver uma pessoa bonita e ela sem estar atraente, você consegue perceber, não precisa ter muita estudo ou elaboração, não, você consegue saber. O homem ele vai poder olhar para uma mulher e não a desejar, mas dizer que ela está bonita. Mas quando ele olha para a mulher e vê uma atração primeiro, antes da beleza, por conta das roupas,
aí é um problema. E aí a gente começa a perceber que cada roupa, ela vai ficar atraente em uma mulher e não vai ficar em outra. Então o problema não está na roupa, mas em quem a escolhe. Vocês percebem? Então vamos ter os devidos cuidados para que a gente não se encaixe na futilidade, no vazio, em uma vida a qual a gente busca a atenção dos outros e esquece que precisamos chamar a atenção de Deus. A pessoa que ela não consegue ficar nos bastidores, ela tem que estar nos holofotes. Isso é vaidade. A pessoa que ela se enaltece no decorrer da sua vida, ela gosta de falar os feitos, as conquistas, o estudo, como você falou, fala palavras bonitas e várias coisas que fazem com que as pessoas elevem o ego dela, e de fato está buscando isso, né? Por isso que expõe essa situação lá. Eu estudei, fiz isso e aquilo e tal. A pessoa está falando isso para quê? Para que o público possa a enaltecer. Está falando isso para isso. E aí, esse tipo de busca, ela é o que se encaixa e se enquadra na vaidade. E aí a gente vai vendo que a pessoa não está sendo vaidosa por conta dos seus vestimentos, a pessoa não está sendo vaidosa por conta da sua estética, mas ela está sendo vaidosa pelaquilo que ela fala, pelaquilo que sai de dentro. E isso é o que a gente mais vê hoje em dia acontecer. As coisas que a gente tem que entender, as prioridades da hora de se arrumar têm que ser estabelecidas. Estou me arrumando para Deus, eu estou me sentindo bem e não estou me arrumando para ninguém. Estou me arrumando para Deus. E aí vem o segundo aspecto que se encaixa lá no livro de, se eu não me engano, 1 Coríntios 7, na qual fala que o corpo do homem pertence à mulher e da mulher pertence ao homem. Há uma visão crítica para ambas as partes, da mulher para com o homem e do homem para com a mulher. Se o marido está achando que sua roupa está vulgar, é porque está. Se a mulher está achando que sua roupa está inadequada ao marido, é porque está. Porque a visão da mulher é de mulher, não é de homem. E a visão do homem é de homem, não é de mulher. Então o homem está vendo para a esposa dele como um homem veria uma mulher. E ele vai falar o que é que os outros homens vão ver, porque ele é homem, ele sabe como é. E isso serve para o contrário. Temos que sempre manter a modéstia, sempre manter a simplicidade e sempre manter Deus à frente das nossas intenções, para evitar que a vaidade tome conta da gente. Não é a vaidade estética, para a gente ficar sempre lembrando disso. Amém?